Estamos de volta e tá começando mais um Univale Rádio na Rede Oriente FM. Nosso queridão aqui, Mano Bob. Saudade, querido. Prazer. Depois de muito tempo, né? Pô, tempinho. A gente teve dois grandes eventos na Univale, né? Teve o Paint. O Paint e a Expo Leste, que assim, não é na... Aliás, vamos refazer tudo, né? O Paint of Science não é na Univale, mas é da Univale aqui em Valadares. Pertinho, está dentro. Né? Porque o Paint of Science é aquele festival de ciência nos botecos. Então a gente foi para um boteco, mas a Univale que capitaneou tudo. E sim, a Expo Leste 2025 foi na Univale, porque o céu, né? Ah, verdade. Aquela área pertence à Univale. Pertence à Univale. Então foi na Univale, embora não seja um evento da Univale. Realmente. Mas estamos de volta, Que todo loucura. vapor aí. Muito bom, né, cara? Muito bom. Esse aqui dá saudade, não dá? Fala a verdade. Não, é ótimo isso aqui. É gostoso, né? Gostoso. É gostoso. Esse bate-papo aqui é bom. Estúdio é bom. Você prefere estúdio ou você é cinegra? Você prefere o quê? Cinegrafista, galera? Não sei. O cinegrafista dá mais trabalho, na minha opinião. Acho que dá mais trabalho. E edição também, né? Edição, nossa, pior. Tem cinegrafista e edição. Boa. Bacana. Com o tempo a gente vai encontrando o nosso lugar, né? Vai, com o legal. tempo arruma. É legal. E a gente tá com um cara aqui que... Você faz o quê? Vamos abrir pra ele aqui. Vamos jogar pra ele. O Vitor já esteve aqui com a gente, mas assim, eu sei que você trabalha na produção, mas você trabalha com edição, conta aí de novo pra quem não te conhece ainda. Então, galera, meu nome é Vitor, primeiro período de jornalismo, né? Mas quanto tempo já no jornalismo? Cara, eu entrei na TV Leste, sou diretor de imagem hoje, né, e também editor. Boa. E diretor mesmo foi desde dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. E na TV Leste eu tô desde 2022, mais ou menos. Boa. Eu achei que ele ia falar 2000, aí eu falei 15, não, 22, outro dia. Não, mas é um tempinho bom, pô. Tempinho bom, 2 já. anos e... 3 anos, vai, 3 anos. Legal. Tamo lá com o Nico lá, com o Saulo. Muito bom, velho. Então você trabalha com edição, você trabalha com direção do Balanço Geral hoje, né? Muito bom. Com o Nicomedes. E tamo lá. Bacana. E gosta de esporte. Ama esporte. Já conversou com a gente aqui sobre esporte. Ele já é velho de casa, né? Velho de casa. Isso aqui vive aqui no estúdio. Aqui, já conhece até os buraquinhos ali até aquele pedacinho que tá gasto ali na porta, já conhece. Sabe todos os detalhes, todos os segredos. Gastou tanto. Todos os segredos. A gente vai tentar, né, Ivar? Eu conversei com o Ivar sobre isso nos bastidores. Quem tá escutando, quem tá vendo, vai saber agora, né? A gente vai tentar fazer com o Vitor, por causa da boa vontade dele, do conhecimento dele, da disposição e tudo mais, pelo menos uma vez por mês, um momento assim pra gente falar sobre algo que o brasileiro ama, que é esporte, né? É verdade. Legal, né? Futebolzão aí. Menos você não é tão fã, né? Não é que eu não seja fã, eu não tenho tanto conhecimento. Boa. Pelo menos não tanto quanto o Vitor, assim, não sou um cara que é fixo, assim, pra assistir esportes, entendeu? Entendi. Eu assim... Eu tenho raiva também de quem assiste, não é nada assim, né? Eu sou fã, não tenho conhecimento, mas eu gosto de me aventurar, assim, adoro saber essas histórias, dar os meus pitacos, porque isso é uma outra característica muito nossa, não sei se é do mundo todo, eu só vivi no Brasil. A gente adora dar pitaco a respeito de qualquer esporte, né? Sobretudo em Olimpíada, né? E tal, essas coisas, né? Pode não estar sabendo nada, mas que é jogador ali, tá jogando mal demais. Às vezes é o cara que tá segurando o time. Entendeu? Agora que é com o Calderano, né? Todo mundo entende agora de tênis de mesa, né? Todo mundo sabe. Não, esse chinês é fraco, tal, não sei o que, a gente vai ganhar e tudo mais. Mas enfim. Não tá vendo nem a bola direito chinês? Não tá vendo nada, cara. É tudo rapidaço, né, velho? Você não consegue ver nada. É uma doideira, né, cara? Loucura. Uma loucura. Muito legal. E aí, Fih, o que você trouxe pra nós? Cara, vamos falar sobre a primeira colocação, né? Do Ancelotti, né? Já deu uma pista aí, né? Tá com a camisa e tal. Geralmente eu venho as pistas, né? Com a camisa já e traz tal. umas pistas. Eu ia falar, tá com a amarelinha. Não deixa de ser amarelinha, mas é né? É azul, né? É azul. Mas então, vamos falar sobre a seleção, porque teve esse evento da apresentação dele na segunda-feira, né? Do Ancelotti. Ou Ancelotti. Carlo Ancelotti. A imprensa tá chamando ele mais de Ancelotti, não é? Ou não? Né? Parece que mais de Ancelotti. Tal. Italiano, né? Então, tipo assim, pra quem não viu, eu vou falar rapidinho aqui. A convocação. Goleiros... Conta pra gente, a gente tá na expectativa. Agora, ninguém sabe. Ninguém sabe quem foi convocado, pegar isso aqui adiantado. Mas muita gente com certeza já até esqueceu de um nome ou outro. Então. Conta pra nós. Os goleiros é o Alisson, do Liverpool, o Bento da Al-Nassr, o Hugo Souza, do Corinthians, né? Defensores, os zagueiros, vou começar pela zaga. Boa. Lucas Beraldo, do PSG, Alexandro Novidade, do Lille,
Danilo do Flamengo, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos PSG. Boa. Laterais esquerdos, vai vir Alexandro do Flamengo, Carlos Augusto, novidade da Inter de Milão. Laterais direito, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo. Meio-campistas, Andreas Pereira do Fulham, conhecido do flamenguista. Bem conhecido. E dos palmeirenses. Dos palmeirenses também, mais ainda. Andrei Santos, ex-Vasco do Strasbourg da França. Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra. Casemiro do Manchester United. Ederson da Atalanta da Itália. Gerson do Flamengo. Atacantes, Antony do Betis da Espanha. Estevão do Palmeiras. Gabriel Martinelli do Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Vinícius Júnior do Real Madrid. Legal, legal. E aí, o que você achou, cara, da lista? Conta pra nós. Cara, eu achei interessante. Vou falar, tipo assim, todo mundo esperava o Neymar. Interessante. Falava assim, o Neymar podia ser convocado, Pô, beleza, poderia ser uma boa convocação, só que eu acho que o Santos, como o Santos tá fazendo com ele de acelerar o processo dele, acho que o Ancelotti também faria isso. Entendi. Tipo assim, e fazer esse negócio com ele num jogo de seleção, por mais que a gente saiba que o Brasil vai classificar a eliminatória. Tudo indica, né, cara? Assim, a gente sabe que pode ter uma zebra fenomenal, mas é muito difícil, né? Muito difícil. Teria que ter uma combinação trágica de resultados, maluca. né? Eu creio que isso não aconteceria. Sim. Então, tipo assim, na minha opinião, ele convocou igual ele citou também na própria convocação na entrevista, ele convocou atletas seguros, bem fisicamente, sim, que também pegou pessoas, tipo, atletas que se conhecem, igual o Flamengo, é o time que mais tem jogadores convocados, são Fiquei 5. muito impressionado com isso, né, cara? A base, não tô falando que é a base da seleção titular, não se trata disso, mas assim, fiquei, embora eu seja... Pô, eu sou anti-Flamengo porque eu sou Atlético e Vasco, né? Mas eu fiquei muito feliz por ver um clube brasileiro ceder tantos jogadores, assim, né? É bacana, é um bom indício de que o nosso futebol tá voltando a ter uma relevância, assim, e a gente fica brincando com essa coisa de rivalidade. O que o Flamengo e o Palmeiras têm feito pelo futebol brasileiro é muito legal, porque força os outros clubes a levantar também, igual o Botafogo também, veio essa curva. Totalmente. Antes tava esse monopólio, né, do Botafogo, Flamengo e Palmeiras, Sim. Aí chegou agora o Botafogo, o Galo em 2021. O Galo também. 2021. Isso é legal, isso é muito legal. Isso vem crescente, né, dos clubes. Total. E, tipo assim, eu achei muito interessante porque tem nomes aqui que eu não esperava, mas torcia muito pela convocação. Por exemplo, o Hugo Souza, ele já merecia essa convocação na última, quando era o Dorival ainda. Tava pegando muito e tal. Sim. Então, pra mim, não tanto agora ele tá pegando muito, mas ele foi muito decisivo no jogo contra o Atlético, pelo Brasileirão, fazendo uma defesaça, num contra um com o Rony. Sim. Quase dentro da pequena área. Sim. E tem nomes muito interessantes, como também o Alexandro, do Lille, zagueiro, que foi um dos destaques do Campeonato Francês. Eu achei engraçado isso também. Engraçado assim, é só uma coincidência. São 3, né, zagueiros que atuam na França, não é? Sim, é o Alexandro, o Lille, Beraldo e o Marquinhos. Beraldo e Marquinhos do PSG. Que vão... aí, assim, quando isso aqui for ao ar, eles já terão jogado a final da Champions, né? Que a gente não sabe o resultado. Depois a gente vem aqui, tô brincando em audiência, depois a gente vem aqui e edita, né, que ganharam a Champions, ou que perderam a Champions. Então. E, tipo assim, o Alexandro, todo mundo ficou nessa... Quem é esse cara? Geralmente acontece muito esse movimento da galera que não está muito por dentro. Pô, e geralmente muito vem na crítica, do saudosismo. Na minha época era Roque Júnior, hoje é Alexandro. Quem é Alexandro? Sim. Então, tipo, é um cara que veio muito ele veio do Vitória de Guimarães, de Portugal, foi pro Lille, e esse ano o Lille foi um dos destaques do Campeonato Francês, e ele também liderou nesse quesito de destaque do time. Então, tipo assim, é um cara que eu acho que ele merecia muito. Lógico, eu vejo o Murilo do Nottingham Forest, da Inglaterra, também, que merecia muito. Só que eu vi ele muito queimado nessa última convocação do Dorival, nos últimos jogos com o Dorival, porque teve esse negócio contra a Argentina, que teve essa derrota alarmante, aí ele acabou se queimando. E ele é muito novo, não é? Ele é muito novo, eu acho que ele merecia uma segunda chance, sim, na seleção. Por exemplo, eu não teria convocado o Danilo, do Flamengo. Acho que já o bastão dele já deu, poderia passar para próximo, porque pra mim já não dá mais na seleção. Eu acho que é um pouco daquilo que a imprensa vinha falando também, e o próprio Ancelotti, de que ele tenderia a chamar algumas pessoas mais cascudas, né? Mesmo que não estivessem assim... No melhor momento, igual o caso do Emerson. Não vou nem dizer o Emerson, porque eu confesso à audiência que eu não acompanho, mas a gente acompanha o noticiário e sabe que o Manchester há muito tempo vem vivendo um momento muito difícil.
em termos de seca de títulos, mas também financeiramente, muita confusão lá, Sim. né? Por causa da Troca de gestão. troca de gestão e tal, eles querem que o grupo demitiram muitas pessoas. tá complicado o negócio. Mas o Emerson é um cara de super confiança do Ancelotti, né? Então, e aí o que acontece? Aí vem também o Wanderson Eu falei- do Emerson, mas é o Casemiro. Casemiro, perdão. Casemiro. Não aquele meteu essa, mas é outro. E uma convocação que eu achei muito boa também, que na minha lateral esquerda eu ia de Carlos Augusto da Inter, que ele convocou, Uhum. e eu iria de Caio Henrique do Mônaco. Ele preferiu o Alexandre do Flamengo, mas o Carlos Augusto ele merecia muito também por causa tanto da temporada consolidada dele com a Inter, finalista da Champions também, Sim, e também porque o sistema defensivo com alas, eu acho que isso vai ser muito determinante com a seleção. O Carlos Augusto ele joga numa linha de 5 no meio campo. Então ele é o ala pela esquerda. Uhum. E a seleção não joga com alas. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas ele é um grande defensor, um cara que participa Sim. também no momento do ataque também. É um cara que jogou no Corinthians, no Brasil. Uhum. Então, tipo assim, ele jogou no Monza antes de ir pra Inter. Uhum. E teve Corinthians, Monza e hoje atualmente na Inter. Então, tipo assim, no Monza ele se destacou muito. O Milan quis ele também na época. Teve essa briga Inter e Milan. Uhum. E aí a Inter levou a melhor. E tem o Wanderson que eu achei uma boa convocação. Porque Sim. também é um cara jovem, merecia ter mais chances, junto com o Wesley também, que eu acho não decepcionou até o momento na seleção. Uhum. E eu acho que a lateral direita é por aí, é nesse caminho, na minha opinião. É Wanderson, Wesley. Vamos ver se aparece mais alguém nesse último sprint pra Copa, sim, né? Sim, é porque de agora pra Copa São 5 amistosos, se não me muito engano. pouco tempo, né? Poucos jogos vão ter. Porque a Copa em 2026 ela volta a ser no meio do calendário, então vai ser em junho e termina em julho. A gente está em maio, a gente está em junho, na verdade, porque quando esse programa for ao ar, a gente está em junho. Uhum. A gente está no finalzinho de maio e está entrando em junho. Então a gente está falando de um ano. Não vou nem falar de número de jogos, mas a gente está falando de um ano. Só que a convocação ela não sai daqui a um ano, ela sai antes disso, porque tem um período de preparação, aquela coisa toda, né? De ir para Granja Comari, depois de ir para a concentração onde eles ficarão nos Estados Unidos. Deve ser nos Estados Unidos, eu não sei se eles vão. Não lembro. Não Isso saiu não tá definido, ainda, né? não saiu o grupo. Se o Brasil vai jogar no México ou no Canadá, seria fantástico se o Brasil jogasse no México, porque o Brasil teve a glória, né, de 1970 no México. Mas enfim, vamos ver. Então, aí no meio campo eu achei interessante também que a volta do Casemiro, que na minha opinião, ele é o pilar, Aham. ele vai ser o pilar do Ancelotti, ele vai ser o titular, eu acho que vai ser titular. Tipo o que eles chamam assim de homo esquadra, né? Aquele cara assim, é o líder, Vai assim, ser né? o capitão, creio eu também. Sim, sim. E vem a volta do Bruno Guimarães, Aham. Andreas Pereira também. E O que você achou do Andrés? Cara, eu acho um bom meio campista. Ele no Fulham, ele foi um dos caras também de destaque. Aham. O motorzinho, o armador ali desse time. Sim. É um time reativo. Se não me engano, o treinador do Fulham é o Marco Ruben. É um treinador português, se não me falha a memória. Então, tipo assim, é um cara... Tipo assim, o Fulham teve uma boa temporada, Uhum. esperado de um time pequeno ali. Então, tipo assim, ele teve o destaque dele. Ele tem Legal. respaldo no Fulham. Só rapidinho, o Andrés, pra quem não tá lembrando, né? Quem acompanha futebol sabe disso, tá cansado de saber. Mas pra quem não tá lembrando, ele teve a infelicidade de recuar uma bola muito curta, né? Na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, e aí o Davidson foi e fez o gol do título do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores de 22? Não lembro, viu? Vai ser isso aí. Depois eu procuro aqui, gente. Mas enfim, é bem recente. E ficou marcado, infelizmente, o jogador fica marcado nessas horas, né? Mas é um grande jogador, eu te perguntei foi por isso. Assim, imagino eu que psicologicamente ele já tenha superado isso com muita certeza, ele teve uma tranquilidade, boa né? temporada na Inglaterra esse ano. Cara fera. Sim, e vem o Andrei Santos pra fechar a lista aqui, tipo, é um jovem talento, futuro promissor demais. Esse ano na Liga, né, jogando pelo Strasbourg, ele teve 10 gols, foi o artilheiro do time, meio campista. Teve 5 assistências, o terceiro do time. Teve 110 desarmes sucedidos, isso mesmo. Bem sucedidos? Massa. E recuperações de bola 184. Então, tipo assim, ele foi do sub-21, se não me engano, da França, ele foi o melhor no campeonato francês. Legal. Então, tipo assim, é um cara que tem tá tendo os olhos pra ele. Ele é um atleta, se não me engano ainda, do Chelsea, tá emprestado. Uhum. Então, tipo assim, é um cara olha com carinho esse cara.
que é um destaque. Então, tipo assim, eu acho que o Ancelotti fez certo ao convocar ele pra dar esse movimento pra ele. Foi, pô, você merece, então fica com a gente aqui, não vai pra sub-20, igual ele geralmente é convocado. Sim, sim. Então, tipo assim, é um cara que eu olharia com bastante carinho com ele. Legal. Que é um cara que, talvez não nessa próxima Copa vai ser titular, mas talvez na outra ele vai ser já, então. É um cara que eu olharia com bastante carinho. É um pouco do que aconteceu também, lembrando de duas que a gente foi campeão, as duas últimas, né? Em 94, o Ronaldo, que até então ele era chamado de Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, ele foi. Não jogou, mas enfim, tava no grupo, já pegou uma cancha assim, né? E depois o Kaká em 2002. Isso. E no atacantes, Vinícius Júnior, Rafinha. Vinizeira, pô? Falar o quê? Vinizeira? Vinícius Júnior. Pô. Richarlison, a volta do Richarlison. Richarlison, você sabe quem é, Ivar? O Pombo. Sei o Pombo. Pombo. Matheus Cunha, que foi pro Manchester United, lembrando. Legal. Que agora, eu falei no começo o Wolverhampton, né? Mas foi pro Manchester United. Estevão do Palmeiras, que vai pro Chelsea também agora. Sim, vai agora. Vai jogar o Mundial. Fez os últimos jogos agora aí, né? Acho que vai depois do Mundial, se não me engano. Ele fez o último jogo dentro do Allianz Parque. Pela Libertadores. Isso o mesmo. Antony, que foi destaque disparado no Betis depois da última janela. Sim. De inverno, que eles falam lá, né? Verão ou de inverno? Agora fiquei com dúvida agora. Lá é verão. Verão, então, hoje é de verão. Ele assim, não, o inverno deles é no fim do ano, isso. Então, é de inverno. Então foi de inverno, né? Lá tá entrando o verão agora, então, né? Na janela de inverno ele foi transferido pro Betis por empréstimo. Dizem que até o Bayer Leverkusen tá querendo ele. E essa então foi a convocação da seleção nos atacantes. Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Tipo assim, eu achei muito... Ficou muito essa dúvida. Quem vai? Rafinha? Vai Richarlison ou Pedro? Tipo assim, eu acho... É engraçado, né, cara? Por que você acha que... Eu acho que, tipo assim, eu convocaria o Richarlison. Por quê? É um cara da confiança do Ancelotti. Ele foi comandado pelo Ancelotti no Everton. Na época que teve um momento do Everton que até foi líder do campeonato inglês. Até que o Rames jogou também por lá. Esse Everton é Everton Ribeiro? Tô brincando. Tipo assim, esse momento ele jogou tanto com o Ancelotti, se não me falha a memória, tanto como 9, tanto como aberto pela esquerda. Que aí, quando ele foi sendo aberto pela esquerda, o Calvert-Lewin, atacante inglês da seleção também, se não me engano, inglesa, ele também foi esse 9. Então, tipo assim, eu achei muito legal. Eu acho que ele vai ser titular também com o Ancelotti. Você acha? Eu acho que ele vai ser. Quem vai? O Vini Júnior? Eu acho que ele vai fazer o seguinte. Eu tenho duas opções que eu acho muito plausível de acontecer. É um 4-3-3, primeira opção, com... Eu acho que vai ser Alisson, Wesley ou Wanderson. A minha dúvida é essa. Eu acho que ele vai com Wanderson. Eu acho que vai dar preferência a jogadores que jogam na Europa. Sim. Wanderson. Aí vai ser Marquinhos. Eu acho que a surpresa pra mim vai ser Alexandro do Lille. O lateral esquerdo, eu iria de Carlos Augusto, da Inter. Pô, os caras tão carimbadaço, né? Então, aí vai ser Casemiro de primeiro volante, vai ser Bruno Guimarães, junto com ele de segundo volante, o meia vai ser o Rafinha, ataque Vinícius Júnior e Richarlison, jogando um 4-3... E o Estevão? 1-2. Não, o Estevão pra mim hoje não tem vaga na titular da seleção. Eu acho que nem pra ser um 12º jogador ali, 13º, não tem vaga, eu acho, hoje pra ele. Eu acho que vai ser a pegada do Estevão, do Endrick nem tanto, mas do Estevão acho que vai ser mais. Pode ser que se ele jogar a temporada que vai vir agora pelo Chelsea, jogando titular, arrebentando, eu acho que ele vai ser... Não tem como, né? 12º, 13º jogador. A gente teve um caso parecido em 2010, que o Neymar e o Ganso estavam voando, né? Mas muito jovens, muito mesmo, e o Dunga, eu já tô trocando os nomes todos, eu ia falar Luxemburgo, velho, que viagem. O Dunga optou por não levar. E aí, quando o Brasil passou muito aperto contra a Holanda, muita gente da imprensa cobrou. Não significa, óbvio que não significa que os caras iam chegar e resolver. Eles eram muito novos, uma pressão de Copa, mas ninguém nunca vai saber. Talvez assim, já que tá no desespero, faltando 10 minutos, vamos ver o que dá esse negócio aqui? É lógico que tem o fator ali de risco, de queimar os caras e tudo, mas, velho, o Mbappé foi muito novo e ganhou a Copa. Então, assim,
de repente, né, fosse uma boa opção, Podia ser né? salvação ali. Podia né? ser a salvação. São aquelas coisas do futebol, jamais saberemos, né? Jamais saberemos. Mas assim, é legal a gente levar essas dúvidas pro boteco, pra um bate-papo de estúdio, né? Aham. Essas dúvidas vão sempre pairar, né? Tipo, é um torneio de tiro curto, né? Então Tiro acaba curto, que cara. tudo pode acontecer. Velho, e outra, tipo assim, cara, a seleção perdeu a criatividade. Eu vi esse jogo, claro, todo mundo viu. Você chegou a ver 2010, não? Eu lembro relances. Você também não, né? 2010? Não. Não. Tipo, eu lembro dos gols eu só. Eu vi o jogo, claro. Tem o nítido aqui, tem a questão do Felipe Melo. Foi Sim. uma parada braba, assim, o jogo. Mas chegou um momento que o Brasil... E, claro, gente, não entende futebol. Tô falando isso com base em comentários da época e do que a gente vai lendo, né? A respeito do jogo. Na época lá que a memória ainda tá bem fresca em relação a isso. O Brasil perdeu a criatividade. E aí o Dunga olha pro banco e não tinha tanto recurso. Aí se tivesse um Neymar e um Ganso, fala assim, cara... É a famosa cartada, né? Por que não? Né? Já tô perdendo mesmo, pô. Por que não? Por que não? Aí, tipo assim, eu acho que a seleção pode ser tanto nesse 4-3-2-1, 4-3-1-2, quer dizer, porque é um dos esquemas que o Ancelotti usou no Real Madrid. Sim. Que ele fazia o seguinte, ele botava... Vou falar só sobre o tridente, porque eu acho que o que vai mudar realmente é o tridente na frente. Tridente na frente? Que isso, bicho? Peraí, Calma aí, filho. explica pra nós, o que é o tridente na Peraí. frente? Porque, tipo assim... Essa tem que ter corte. Vai. Tridente na frente? O que é isso, O rapaz? que acontece? Com o Ancelotti, ele não tem uma variação tática de fazer várias coisas. Por exemplo, vou fazer exemplos já práticos, já aconteceu. No Milan, ele fazia o seguinte, ele pegava Kaká como meia, ou Rui Costa, se pegar um pouco mais antes, né? Aí ele pegava Shevchenko, Inzaghi. Só Ou lenda. ele pegava, tipo assim, ele pegava esse tipo de jogadores assim e fazia, tipo, um meia, 2 atacantes. Então, tipo, acontece que... o tridente. Fazer o tridente. Entendeu? Entendi. Aham. Esse movimento. O que acontece? No Real Madrid, e também acontecia. Só que é o seguinte, o Kaká e o Rui Costa não eram caras que pisavam dentro da... Tipo assim, fazer gol de cabeça. Sim, Não vai lembrar gol do Kaká de cabeça. Uhum. O cara chegando dentro, tipo assim, o 9 indo pra trás... E ele lá dentro, já, tipo, enfurnado dentro do zagueiro. Não acontecia muito isso. Sim. Eles pifavam mais pros atacantes. Como é que é? Pifava. Que isso? O homem cheio de gíria, tridente na Caramba. frente e virou pife. Agora. Pifava. Que isso, mano? Ué, quando o cara bota o atacante na cara do gol. Ah, legal. Dá Acho aquela que ele enfiada, aquela enfiada de bola. A famosa enfiada de bola. Entendeu? Boa. Entre o zagueiro ali, é pifada que a gente fala. Aprendendo Ali. gíria ainda. Enfiada, cara. Boa. Então, tipo assim, no Real Madrid, ele faz. Antes do Mbappé chegar, ele fazia esse tridente com o Bellingham, Aham. Vinícius Júnior, Benzema, ou Rodrigo e Benzema, ou Rodrigo e Vinícius Júnior. Sim. Então, tipo assim, acontecia muito esse movimento, que é o que acontecia. O Vinícius Júnior e o Rodrigo abria pra puxar a marcação, o Bellingham chegava pra dentro da área e pode ver que muitos dos gols do Bellingham, quando ele chegou, é muito dentro da área. Porque ele aproveita a estatura do Bellingham, que é um atleta muito alto, e aproveita a finalização dele. Então, tipo assim, eu acho que na seleção pode acontecer isso com o Rafinha. Porque é um cara que vem numa fase espetacular, Sim. que eu acho que ele concorre sim à bola de ouro. Você acha? Acho. É porque não foi, nenhuma estrela foi pra final da Champions, né? Então, eu acho que Verdade. Faz se sentido, ele o Barcelona fosse a final e acabasse ele destruindo o jogo, eu acho que ele poderia ganhar. Como agora tá tudo embolado, Isso é verdade. a gente não sabe, pode ser o Yamal, pode ser o companheiro dele, verdade. pode ser ele, pode ser alguém que se destruir essa final. Sim. Diz que, tipo assim, tem o Barcola do PSG, tem o Dembélé, Sim. aí tem o Lautaro Martinez, da Inter. Tem vários caras que são destaque no momento que, tipo assim, pode ser, Sim, pode acontecer. sim. Eu acho que a disputa da bola de ouro dessa temporada vai ser muito, muito mesmo diferença de poucos pontos. Diluída, mas pulverizada, assim. E vai ser por poucos pontos, eu acho. Uma coisa que você falou lá no início do nosso papo, faz sentido também a gente acreditar que o Ancelotti vai usar mais europeu, e nem se trata aqui de falar, porque o jogador europeu, sim, o jogador que está na Europa, né, o brasileiro que está na Europa, tem mais qualidade. A questão não é essa aqui. O que faz sentido a gente acreditar nisso é porque, em tese, o jogador que joga na Europa, independentemente se for ou não treinado por ele vai compreender melhor
as orientações dele, não é isso? Assimilar melhor. Concordo, e também acho que o nível de combate é muito maior. Entendi. Eu acho que, tipo assim, você pegar... Os caras estão mais acostumados. Também. Por exemplo, geralmente, a gente tem um primeiro semestre aqui com o estadual, que gasta no mínimo 3 meses, 4 meses. Uns joguinhos feios no estadual, né? A gente pegar uns jogos da Libertadores também, por exemplo... São Paulo pegou a Alianza Lima do Peru, um time tipo de baixíssima qualidade. Com todo respeito, hein? Todo respeito aí, os pessoal. Os peruanos que torcem a Alianza Lima. Se tiver algum peruano nos escutando aí, todo respeito, maior admiração. Então. Somos latinos. Tem também o Cienciano do Peru também, que o Atlético pegou ontem. Sim, então, empatou. Tipo assim, empatou. Então, tipo assim, são jogos que, tipo assim, não tem muito combate comparado lá na Inglaterra, na Itália, na França. Então acaba que também tem esse quesito que eu acho importantíssimo também. Sim, verdade. Os caras, assim... É tipo, uma vez eu vi um comentário sobre os times argentinos. Eu não lembro mais de quem que foi o comentário, mas... acho que eu já até falei sobre isso aqui, não lembro mais. Que o time argentino ele tá mais preparado para um campeonato igual a Libertadores, Sul-Americana. Claro, gente, hoje em dia tem um gap... Porque tem a SAF no Brasil claro, o Brasil é uma economia muito mais forte que a economia da Argentina, porque é um país muito grande, e aí naturalmente você vai ter clubes que conseguem investir mais e compor elencos muito mais fortes. Sim. Ponto. Mas tem um outro detalhe, um time igual o Racing, o River, o Independiente, que mais? O Boca, o São Lourenço, esses times assim, eles estão para começar, eles estão quase todos na região metropolitana de Buenos Aires. E aí, acho que foi o Lédio Carmona que falou isso uma vez. Esses caras, velho, eles jogam clássico toda semana. Praticamente, toda semana. Às vezes 2 vezes por semana, porque tudo lá é clássico. E o estádio tá sempre cheio, tem muita pressão, entendeu? Às vezes o time tem 3 milhões de torcedores, que aqui no Brasil seria um time pequeno, né? Ou talvez médio. E lá esse time ele enche estádio e faz uma arruaça. Faz uma bagunça, né? Exatamente. Os caras já jogam na pressão. E aí o cara tá acostumado a chegar num lugar e o pau tá quebrando, pra ele aquilo ali é mato, né? No Brasil os clássicos são um pouco mais espaçados. Lógico que tem o Brasileirão e tudo, mas o Brasileirão não tem aquela pressão, a não ser em grandes jogos, né? Sim. Retas finais e tal, né? Sim. E se não me engano, o prêmio de campeão da Liga Argentina é menor que o do Campeonato Paulista. Pois é, olha se não me engano. Cara. Se não me engano, o Brasileirão ele dá pro campeão acho que 60 milhões de reais. Eu não sei. Isso aí, 60, 80. Acho que a Copa do Brasil que é 80, eu acho. Eu acho que até mais. Eu sei que a Copa do Brasil dá mais que o brasileiro. Então, tipo, você tem noção, a Liga Argentina dá menos que um campeonato regional nosso. Então... É por isso que a gente tá cheio de técnico aqui, cheio de jogador da Argentina, né, também. Sim, e eu achei até engraçado o movimento do Di Maria, que foi pro Rosário Central. Então, tipo, você é um cara que ganhou tudo na Europa, é um cara, campeão do mundo. World class, e tipo assim, poderia vir pro Brasil ganhar, sei lá, 3 milhões, 4 milhões facilmente, por mês. Eu creio que ele não vai ganhar nem metade disso no Rosário Central, que nem é um time que nem tá indo pra Libertadores. Mas vai estar na casa dele, né? Mas vai estar na casa dele, o clube que revelou. Então, literalmente, você dá pra ver que é esse momento de coração, realmente. De coração. E já tem muita grana, certamente. Claro que, assim, essa questão da grana não anula o gesto nobre dele, porque a pessoa pode ter muito e querer mais. Ele podia ir para os Estados Unidos, podia ir para a Arábia, enfim, para o Oriente Médio. Mas não, é um gesto bonito mesmo, né? Sim, eu acho é uma legal. Coisa de coração, assim, legal. Bonito de ver, muito bacana. Sim, e tipo assim, aí outra coisa que eu acho que na seleção, voltando rapidinho, eu acho que pode ser um 4-3-3, que aí vem com tridente. Com o tridente mais aberto. Nossa, tridente mais aberto. Brincando, mas só pra brincar com o Ivan, que já abriu o olho, regalou de novo o tridente. Não é possível. Mas com 3 atacantes, com dois pontas, que seria o Vinícius Júnior e o Rafinha. Legal. Ou aí que acontece? Aí vem a dúvida. Seria o Rafinha no meio ou o Rafinha aberto? Seria o Rodrigo armando? Ficaria essa dúvida. Entendi. E aí eu acho que aí, mesmo assim, continua o Richarlison de 9 lá na frente. Porque eu acho que ele vai confiar muito com o Richarlison nesse homem-gol dele. Creio eu. Eu acho que a seleção não vai fugir dessa ideia. E pode ser que o Richarlison... Pode ser não, isso certamente acontece. Se vai se concretizar outra história. O cara volta a ter uma chance, ele vai estar com a faca no dente, né? Um treinador que gosta dele. Foi campeão da Conference League com o Tottenham ali em cima do Manchester United. Então, isso, tipo assim, tá com astral, confiança, tá jogando bem. Autoestima. Então, tipo assim, o cara vai vir com uma faca. Os Spurs, assim, né? Ele tinha o quê? Tinha 17 anos, eu acho que eles não ganhavam um título internacional. Fazia muita coisa, tá? Eu sei que... Uma era, assim.
Foi uma temporada, e tipo assim, foi uma temporada muito dura, tanto pro Manchester e tanto pro Tottenham, porque ambos terminaram, tipo, praticamente, se fosse no Campeonato Brasileiro, a gente falaria que brigou pra não cair, porque terminou, tipo, 1 ou 2 posições antes dos clubes que caíram. Sim. Mas o foda é que, tipo assim, é engraçado que na Inglaterra a diferença do time que caiu, o primeiro time que caiu até o time que ficou fora, o primeiro time fora da zona, é papo, tipo, de 15 pontos, 10 pontos. Então não dá pra falar nem que o Manchester brigou pra não cair. Porque não brigou, cara. mas ficou uma posição antes de cair. Aqui no Brasil fica por 1 ponto, né? Na tabela ali do 16º pro 17º. Então, aí o Manchester sofreu essa temporada pra caramba. Então, tipo assim, é papo desse ano que estão falando até de reestruturação geral. Tá todo mundo liberado pra mandar proposta. Não vai segurar ninguém, nem o Bruno Fernandes, que é o craque do time. Então, tipo assim, eu acho que... Pra voltar no Richarlison, pra não fugir da linha, eu acho que ele vai ser o homem-gol da seleção com o Ancelotti. Fechando aqui, né? Mais alguma informação? Pra fechar, então. Não, sim, a gente tem tempo, temos Vamos lá, tempo. tem tempo. Pra fechar. Nosso cronômetro tá ali, o Ivan tá de olho do cronômetro. Ele vai cortar a transmissão. Vai cortar na hora, tu tá vendo? O tempo acabou, pare. Tá com o dedo ali, né? Então, pra gente gravar isso aqui e voltar depois pra gente conferir quem acertou. Vou cobrar. Aí, verdade. Vou cobrar. Brasil e Equador em Guayaquil, 5 de junho. Bob, seu placar agora. Cara, na moral, velho, eu sou muito louco. 3-1 Brasil. E vá. Eu tenho nem ideia, isso nem adianta. Estreia, treinador novo, time confiante. Não, em Guayaquil, no tem Equador. erro, tem erro. Vai. Eu vou botar uns 2-1 pro Brasil Boa. também, pra diminuir um do Bob aí. Ele mandou bem. Eu fiz loucura aqui. 1-0 Brasil. Boa. Gol do Boa. Richarlison. Tá diminuindo, cara? Gol do Richarlison? Gol do Richarlison. Os meus 3 eu Fazendo não sou pombo, louco de falar. Aí o Ivan vai voltar fazendo pombo aqui. 1-0 Brasil. Boa, muito Nossa bom. senhora, Os meus 3 vai ser Vini Júnior e 2 do Hulk. Aquele cara, né? O Hulk nem foi convocado, né? Aquele cara... Sócrates, vai meu gol. Beleza, querido. Então, Aqui, fala aí. 10 de junho, então, só pra terminar. Boa. Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai? Em São Paulo. Brasil e Paraguai 2-0 Brasil. Bicho, eu sou muito louco, cara. Esse eu não tenho nem ideia, gente. São Paulo, Brasil e Paraguai? Manda aí. Brasil e Paraguai, cara, tá. Vamos postar no Brasil, os dois do Brasil. 3-0 Brasil. Nossa, louco. Louco. Torcida maluca, tudo já. 3-0 Brasil. Bacana. Fechou, né? Fechou. Queridão, papo bom, hein? Então nós vamos voltar aqui pra cobrar e ver quem tá certo. Vamos cobrar. Vamos cobrar. 1-0 Brasil lá, gol do pombo, você vai fazer o pombo aqui. Isso aí, eu ainda tenho que pagar a prenda ainda. Vai ter que pagar. Fechou. Eu que tenho que pagar a prenda ainda. Olha que isso, mano. Muito Fechou, bom. então. Fechou. Esperamos você aí de novo, Vitor. Foi um prazerão. Claro, Teve prazer bom, todo não teve? meu. Demais. Queridão, é isso. Deixa eu mudar aqui pra você fazer o seu encerramento, Bob. Neste clima de otimismo, né? Para nossa seleção, agora sim, né? Agora vai, né? O Brasil tá vivendo esse clima de agora vai. A gente encerra aqui e agora vai também o nosso aqui, hein, cara? Uma vez por mês aqui essa pauta de esportes que a galera gosta. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. O Faustão que falava isso, eu acho, né? Obrigado pela paciência e pela audiência. A gente volta em breve. Não vou passar pro Ivan, hein? Valeu. Até mais. Até mais.